Fala, juventude missionária, tudo bem com vocês? Tudo jóia, né? Aqui é Alexandre Ferraz, como vocês já sabem. Esse é o nosso amigo Leonan Oliveira. Oliveira. Primo do Lucas Quintiliano, um rapper aí. Primo do rap, nosso rap aí. Encontra o rap do Lucas aí no canal aí. Como é que é o nome do rap? Eu não lembro. Trap Apostólico. Católico Apostólico. Trap Católico Apostólico. Assiste aí, tá? Então, hoje nós iremos falar do quê? Quaresma, isso. Então estamos iniciando o tempo quaresmal, né? Agora na quarta-feira de cinza se inicia a quaresma. Portanto, a gente achou importante fazer um vídeo a respeito desse tema, porque muitas pessoas podem ter dúvidas, né? Então, Leonan, o que seria a quaresma? A quaresma é um tempo em que a igreja nos prepara para a conversão. Claro, todo momento a gente tem que buscar a conversão, mas esse tempo é um tempo em que a igreja procura métodos mais eficazes, né? Mas, tipo assim, ela coloca coisas obrigatórias para que a gente possa fazer, que aí nos ajude na nossa conversão. Quaresma, como o Leonan disse, é um tempo de conversão, né? É um tempo litúrgico que a igreja coloca pra gente se atentar mais a isso, né? É uma parte do evangelho mesmo, onde Jesus vai ser tentado no deserto, onde Jesus depois anuncia o reino dos céus, né? O reino dos céus está próximo, convertei-vos e crede no evangelho. Então, esse é o momento da gente focar toda a nossa atenção para a nossa vida espiritual. Como está a nossa vida espiritual? Como está a minha? Como está a do Leonan? Como está a sua? Eu espero que bem. Se não estiver bem, eis aí o momento de dar aquela guinada na vida espiritual. Então você pode estar se perguntando aí, Alexandre, mas será que a quaresma está na Bíblia? Será que não foi o paganismo romano, Constantino, que inventou esse negócio de quaresma? Né? Muitos falam por aí, foi o paganismo romano que inventou. Não, meu querido, eu vou te mostrar aqui agora, ou melhor dizendo, o Leonan vai te mostrar onde está a quaresma na Bíblia. Então, aqui com as Sagradas Escrituras na mão, em São Mateus, capítulo 4, versículo do 1 a 11. Então Jesus, movido pelo Espírito, retirou-se ao deserto para ser posto à prova pelo diabo. Jejuou 40 dias e 40 noites, e no fim sentiu fome. Aproximou-se o tentador e lhe disse: Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pão. Ele respondeu: Está escrito que não somente de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o no beiral do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te para baixo, pois está escrito que ele deu ordens a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas palmas das mãos, para que teu pé não tropece na pedra. Jesus replicou: Também está escrito: Não porás à prova o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo o levou a uma montanha altíssima e lhe mostrou todos os reinos do mundo em seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me prestares homenagem. Então Jesus lhe replicou: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então a gente viu aí o que aconteceu, né? O diabo, o inimigo, o encardido, o capiroto, entre outros, ele foi para o deserto, Jesus foi para o deserto, melhor dizendo, para rezar, para orar, né? Jesus que nos dá o exemplo. E chegando lá, quem que aparece, adivinham só? O demônio. O supracitado. Ele vai e tenta Jesus. De que forma que ele tenta? Primeiro, ele vem querendo tentar ele, né? Pega essas pedras aí, se você é filho de Deus, pega essas pedras aí, faz um negocinho pra você comer aí e tal, tá com fome, né? Então Jesus tá, né, ele quis colocar na cabeça de Jesus, né? Nossa, eu tô com fome aqui, eu tenho que fazer uma coisa pra comer e tal. Então o que o diabo faz de segundo, né? Ele pega Jesus e leva pro templo. E pro templo ele incita Jesus a tentar a Deus. Tira-te daí, né? Porque tá escrito que os anjos vão te salvar se você tirar daí. Né? Então, isso é uma atitude que a gente costuma ter também, é querer tentar a Deus. E, por último, o que o diabo faz? Leva ele para o monte, mostra para ele os reinos da terra e fala que se prostrar diante dele, todos os reinos serão dele, né? Então, assim, é a enganação do diabo mesmo, né? Vocês acham que o diabo é burro?
não é nada. Ele faz isso não é à toa. É porque essas três maneiras são as três maneiras que o mundo nos tenta. São as três maneiras com que nós caímos em pecado. São as três maneiras com que nós somos condenados ao inferno. Como nos mostra o Evangelho, existem três formas que o mundo nos tenta, três formas como o nosso corpo reage de forma negativa. O nosso corpo tem uma tendência pecaminosa. A primeira tendência, no caso, foi onde a primeira vez que o demônio tentou Jesus, foi com os pães, com as carnes, querendo que ele transformasse a pedra em pão. E essa tendência, no caso, seria a concupiscência da carne, que é aquela vontade que a gente tem de buscar prazer, tanto em alimento quanto em prazer sexual ou outro tipo de prazer. O segundo, o demônio tenta Jesus no templo, onde ele diz para Jesus pular do templo, que os anjos vinham ao resgate dele. A soberba da vida. No caso, a gente querer se colocar no lugar de Deus. Ou seja, a gente quer ser o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida, sendo que isso nunca vai ser possível. Mesmo a gente aqui na Terra tentando acreditar nisso, tentando forçar isso, a natureza é maior que a gente. O ser humano não consegue controlar a natureza. Então, chega uma hora que a casa cai e o bicho pega. E o terceiro ponto, que é a nossa outra tendência, onde o demônio também tentou tentar Jesus. Ficou redundante, mas o demônio tentou Jesus, foi na concupiscência dos olhos, né? Na concupiscência dos olhos, que ele levou Jesus no monte mais alto e mostrou todas as terras do mundo e disse que se Jesus adorasse a ele daria aquilo tudo para ele. Essa concupiscência é a nossa vontade do ter. A gente olha para as coisas e sente aquela imensa vontade de ter. Isso é o que também nos leva ao inferno. Também a questão do poder, né? Do poder também. Então, se ele adorasse, né? O diabo falou que se ele adorasse e prostrasse diante dele, ele teria aquilo tudo. Então, a gente muitas vezes é tentado por esse poder, né? Por esse querer ter cada vez mais coisa e o poder mesmo, a fama, né? Então, você pode estar se perguntando, mas Alexandre, não entendi muito bem ainda. Calma lá, que nós vamos te explicar, né? São João escreve na primeira carta dele, no capítulo 2, versículo 15 a 16, não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Isso não procede do Pai, mas do mundo. Quando São João usa essa expressão mundo, é bom a gente ter claro que o mundo, né, na Bíblia, existe uma expressão diferente do mundo no sentido planeta, no sentido terra, para mundo nesse outro sentido. Nesse outro sentido, o mundo é aquele sistema que nos leva para o pecado, entendeu? O sistema sociedade, né? Então, o mundo é isso na Bíblia. Então é bom ter isso em mente quando você vai se ler mundo na Bíblia, né, na teologia cristã. Então você pode estar se perguntando... O que isso tem a ver com o quaresma? Calma lá que nós vai chegar, meu amigo. Calma lá. Então, a quaresma tem a ver com a nossa vida espiritual, né? São João está falando da nossa vida espiritual, de como o mundo nos puxa para baixo. E se a quaresma é para nos ajudar a elevar, nos ajudar a nos santificar, a nos converter, então a gente precisa conhecer o nosso inimigo para vencê-lo, né? Vencer, como numa batalha, né? A gente vive uma guerra, como eu já disse no outro vídeo, se não assistiu, assiste. Aqui elaboramos um exemplo, né, que tem a ver com isso que São João falou, né, para a gente explicar melhor como que o mundo atua em nós, nos puxando para baixo, né, em vez de subirmos para voar como as águias. Um exemplo é de um carro, né? Nossa vida espiritual é como um carro subindo a colina. Imagina que na vida espiritual a gente é sempre um carro que está subindo a colina. Porém, esse carro ele não tem freios nem embreagem. Ele é um carro que só tem acelerador, tem um motor que acelera. Isso somos nós. E nessa vida espiritual, o que nos puxa para baixo, assim, né, como é um exemplo físico, né, é a gravidade que puxa para baixo o carro no morro, né? Portanto, se você parar de acelerar, o carro desce, não é? A nossa vida espiritual é assim. Se a gente para essa aceleração, a gravidade vai nos puxar para baixo. E o que é a gravidade e o que é a aceleração? O que é o motor na vida espiritual? Na vida espiritual, a gravidade, aquilo que nos puxa para baixo, são
esses defeitos, esses vícios, essas práticas do amor ao mundo, que a gente disse as 3 aqui, né? Essas práticas do amor ao mundo, esse vício no amor ao mundo, são tendências. Tendências a buscar. Eles vão nos puxando para baixo. É como se você tivesse parado de acelerar. Você não vai ficar estagnado não, meu filho. Cada vez que você para, você vai descer, você vai descendo, vai descendo. E como você acelera? Com as 3 práticas que Jesus ensinou no Sermão da Montanha e que ele usou para combater o diabo, né, diga-se de passagem, nessa passagem. Então, no Sermão da Montanha, que aqui está na Bíblia, Jesus vai nos ensinar a como puxar esse carro para cima. Então, está em Mateus 6. Guardai-vos de praticar as boas obras em público, para serdes admirados. Caso contrário, não vos recompensará vosso Pai do céu. Quando deres esmola, não faças tocar a trombeta como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para que o povo os louve. Asseguro-vos que já receberam o seu pagamento. Quando deres esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita. Desse modo, tua esmola ficará oculta, e teu Pai que vê o escondido te pagará. Quando rezardes, não façais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas para se exibirem ao povo. Asseguro-vos que já receberam o seu pagamento. Quando fores rezar, entre no teu quarto, fecha a porta e reza a teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê o escondido, te pagará. Quando rezardes, não sejais faladores como os pagãos, que pensam que à força de palavras serão ouvidos. Não os imiteis, pois vosso Pai sabe de que necessitais, antes que o peçais. Então, nosso Senhor aqui nos mostra o quê? Ele nos ensina o que podemos fazer para vencer a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Sim. E a soberba da vida. Mas também para tomarmos cuidado, para que essas práticas não sejam para a nossa glória, e sim para a glória de Deus. Pois dessa forma estaremos cometendo um pecado muito mais grave do que os pecados que já cometemos em toda a nossa vida. Sim. Então Jesus nos ensina, quando a gente for rezar, a gente não deve ficar mostrando aos outros, né? A prática da oração, ela é uma das práticas que combate a soberba da vida, né? Então essa nossa soberba de querer fazer Deus ser na nossa vida um escravo da gente, essa prática de querer ser Deus na nossa vida, essas práticas, então com a oração, isso diminui, porque a gente começa a se humilhar diante de Deus numa oração humilde, de mostrar o quão pequeno a gente é. E se a gente não pratica essa oração com humildade, né, da forma que Jesus mostrou, a gente acaba não crescendo na vida espiritual, porque a gente, em vez de subir, acaba descendo. Então, para o outro mal que Jesus nos aponta, né, o qual Jesus foi tentado, o qual São João fala na carta, que é a concupiscência da carne, Jesus nos diz a respeito do jejum, né? O nosso jejum, ele tem que ser, ele não pode ser um jejum que a gente pegue e quer mostrar para os outros que a gente é muito bom. O que a gente faz é por Deus e para Deus. Não é algo para mostrar, para ser aplaudido, né? Como Jesus fala no Evangelho. Porque o jejum, ele combate essa coisa do querer se satisfazer no prazer das coisas, né? Muitas vezes a gente quer se satisfazer na comida, na questão do sexual, em várias coisas, né, nos momentos da nossa vida, que é buscar Deus naquele prazer, quando a felicidade eterna, verdadeira, só está junto de Deus no céu, como diz São Paulo, né? E um exemplo que seria interessante de dar, né? Você estava falando? De Carlo Acutis. Ele se desprendia, mesmo ele sendo um rapaz rico, né? E ele não gostava de ter, como você tinha falado do tênis, né? Ele tem uma passagem da vida dele lá, né? Que a mãe dele vê que ele voltou para casa sem tênis, né? Ele não tinha muitos tênis, a mãe dele queria comprar para ele, porque era família rica, né? Queria comprar e ele não queria aceitar. Ele achava que não precisava, estava bom. O tênis já estava meio abatido, o tênis. Mas ele, caminhando pela rua, encontrou um morador de rua que estava descalço. Ele pegou e tirou o próprio tênis e deu para o morador de rua e voltou descalço para casa.
E se você percebeu, né, o que eu estava falando aqui, o Carlo Acutis, nessa ato dele, né, ele mesclou as três práticas, né, que é a que a gente vai falar agora também, que é da concupiscência dos olhos, né, que é a prática da caridade. Por quê? Ele deu algo dele para o outro, que seria o tênis ou a comida, que é a caridade, que é o último que a gente vai falar. Ele se desprendeu de algo que seria dele, que isso é uma penitência, é o jejum, né? Ele deixou de comer, ele deixou de usar aquilo naquele momento, né? E da soberba, que provavelmente ele não saiu tocando a trombeta falando que deu, né? Ele não chegou em casa e falou, oh, mãe, doei algo para não sei quem, não. A mãe dele viu que ele chegou assim, né? Então, assim, essas práticas muitas vezes estão mescladas. Na quaresma, a gente precisa usar elas para nos santificar. E a caridade, né, como diz Jesus, né, ela vai nos combater essa questão da concupiscência dos olhos, que é buscar poder, buscar ter as coisas. Ela combate muitas vezes a doença espiritual da avareza, que a gente quer ter tudo pra gente muitas vezes anda disperso, né? A gente vive buscando várias coisas, olhando para todos os lados, querendo tudo que a gente olha, a gente quer. Então, assim, evitar o olhar também, né, nos ajuda a deixar de querer ter aquilo, né? Porque nossos olhos, tudo que eles botam aos olhos muitas vezes, que acha agradável, que é para si. E quanto mais você quer, mais a gente vive querendo mais e buscando mais coisas e querendo nos satisfazer naquilo, né? Então, o Leonan, né, ele teve um momento de inspiração e ele acabou compondo uma breve oração que pode ajudar, né, ajudar a gente aqui, vocês que estejam nos assistindo talvez, nessa época da quaresma. Meu querido Jesus, não desampare vosso servo, mesmo sendo um miserável, pobre, inútil, pecador, orgulhoso, incompetente, vos amo fervorosamente. Fortalecei-me no combate contra mim mesmo e contra as ideologias e peripécias do demônio. Faz-me santo, Jesus, como fizestes com muitos irmãos. Eu preciso de vós. Amém. Então é isso aí. Fiquem com Deus. Boa quaresma a todos. Deus abençoe.